Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vendas e Esportes. Eu sou Eurico Espíndola, estou aqui com os meus parceiros Zied e Rodrigo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né? No nosso podcast a gente trata de temas de esportes e de vendas, e hoje a gente tem uma referência na área de esportes. Ela é atleta, na verdade triatleta, na verdade já fez Ironman 2, e é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, atuou nas duas últimas Olimpíadas, né, suportando todo o time. É psicóloga de atletas de elite do Brasil, como Ana Marcela Cunha, Bruno Fratos e alguns outros, Gabriel Medina também. Já escreveu um livro, é mãe e eu vou dizer aqui também, é vendedora. Ela não sabe disso ainda, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda, Carla. É um prazer ter você aqui com a gente. Carla de Pierro. É uma honra para a gente estar aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Obrigado. Tô Eu já vou começar provocando exatamente isso, né? E aí é um ponto legal. A gente acredita que todo mundo é vendedor, né, Carla? E aí eu já estou te passando essa bucha. Você se acha vendedora na sua atuação profissional de alguma forma? Eu acho que sim. E eu acho que, na verdade, na psicologia não ensinam muito a gente, né, a vender o nosso trabalho. E eu acho que parte de tudo que eu fui alcançando, e eu acho que eu não fiz isso conscientemente, é porque eu consigo talvez descrever melhor o que eu faço. E talvez numa linguagem acessível ao mundo do esporte. Que se eu usasse a linguagem da psicologia com o treinador e com o atleta, eu não ia ter o acesso a eles. Eu acho que me ajudou o fato de ter sido atleta e de sempre estar no ambiente do esporte. E isso me facilitou essa entrada. E você sabe que é interessante, às vezes, tem um incômodo, né, assim, na área da saúde, das pessoas que, sei lá, tem Instagram ou que tem seguidores. E já chegou, assim, até a minha, essa coisa do tipo, ela se vende demais. Né? Então, eu quero também ouvir de vocês, Legal. como que vocês enxergam isso? Porque hoje em dia, acho que é complicado um profissional não ter um Instagram, por exemplo, ou um LinkedIn, e mostrar o trabalho através dali. Mas eu já fui criticada por profissionais da saúde por ter a exposição do meu trabalho nas redes sociais. Então, eu tô sempre nesse limite de o quanto que eu mostro o que eu faço, o quanto que eu não mostro, né? E eu acho que a gente tá aprendendo. Mas eu me sinto confortável com o jeito como eu exponho meu trabalho e eu acho que isso é bacana para as pessoas conhecerem o que é psicologia do esporte. E se inspirarem também em querer um dia participar de uma Olimpíada e trabalhar com atleta de alto rendimento. Então, eu recebo muito carinho, assim, sabe, das pessoas. Legal. Eu Posso comentar esse negócio Claro, do certeza. Instagram? A gente conversa com muita gente e é muito legal. Esse questionamento do tipo assim, ó, você falou de venda, você falou que você tem uma facilidade de trabalhar no meio do esporte por você ser atleta. E isso por quê? Porque você fala a linguagem. Venda é comunicação persuasiva. É eu me comunicar com você para a gente chegar num objetivo. Seja de você aceitar alguma coisa, seja de você tomar alguma ação. Isso é uma venda. Mas é comunicação. Para eu me comunicar com você, eu preciso falar de forma que você entenda. Então, qual é o melhor jeito de eu falar de forma que você entenda? É a gente partir de algum ponto em comum, que é o que a gente chama de rapport, né? A gente ter alguma conexão. Sim. Então, se eu sou atleta e você é atleta, a gente parte do mesmo caminho para a gente chegar em algum negócio. A questão das redes sociais, tem muita gente que critica outros profissionais por estarem se expondo nas redes sociais, mas normalmente quem está criticando não é o seu público-alvo. Isso acontece muito com médicos e eu já vou dar o chute. Quem te critica provavelmente é psicólogo ou é profissional na área de saúde, qualquer coisa, que não é o seu público. Você está falando do seu trabalho para ajudar atletas, para ajudar outras pessoas, e aí você acabou de falar, pô, vem muito carinho e vem muita crítica. Normalmente o carinho vem do seu público, a crítica vem, né, dos outros que não estão fazendo o que você está fazendo. Eu acho que um diferencial, talvez, para mim, foi a minha comunicação. Eu acho que eu me comunico bem, né, no ambiente esportivo e me comunico bem com as pessoas. Eu acho que isso ajudou muito a construir isso que vocês estão chamando de rapport, que a gente também usa na psicologia, né? Sem essa conversa e sem vínculo, eu não trabalho com atleta. Se o atleta não confia em mim, não confia no meu trabalho, se o treinador não acha que eu estou ali para agregar e para ser uma parceira dele, não existe trabalho de psicologia do esporte.
E a minha ferramenta é a comunicação. Exato. Eu não tenho outra. Óbvio, claro. é meu conhecimento, todas as técnicas que eu conheço, mas é a minha comunicação e o contato que eu estabeleço com o atleta e com essa equipe de uma maneira geral. Então, acho que isso me ajudou muito no meu trabalho. Me ajuda até hoje. Me ajuda até hoje. A gente fala muito aqui, eu tô cortando vocês, eu não tô nem aí. Mas entrou num ponto aqui muito legal. Vou levantar a mão aqui. Você levanta a mão e eu deixo vocês falarem. A gente fala que toda venda, ela só é concretizada se eu cumpro alguns fatores de confiança. Quais são? Para eu comprar qualquer coisa, eu preciso confiar no produto ou no serviço que eu estou recebendo. Eu preciso confiar na empresa que está por trás ou na instituição que está por trás e eu preciso confiar no profissional que está me vendendo. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou indo numa psicóloga do esporte, digamos que eu seja atleta, digamos não, porque né, eu sou atleta. Né? Se acha atleta. Sou atleta. Só que a minha competição é comigo mesmo, então não tem ninguém que compete comigo. No esporte ultramador. Eu vou numa psicóloga do esporte, eu preciso confiar que, primeiro, eu preciso de uma psicóloga do esporte, eu preciso trabalhar meu jogo mental, então aqui é confiar no produto. E no caso aqui, a empresa e o profissional eles vão se confundir. Então eu preciso confiar que a Carla é a profissional certa para resolver esse problema para mim. Se eu não tiver algum desses pontos de confiança, ou eu vou buscar uma outra profissional em quem eu confie, ou eu não vou buscar esse produto, porque eu não vou comprar um produto que eu não acho que eu preciso. E você só consegue transmitir essa confiança baseado numa comunicação bem feita. Sim. Né? Então é muito legal porque você foi falando isso e é assim que você faz uma venda. Você precisa fazer com que as pessoas confiem em você. A gente faz negócios não necessariamente com os melhores profissionais. A gente faz negócios com profissionais em quem a gente confia. E acho que tem uma questão que aí é um estigma que a gente tem na área de vendas, e de que vendas seria alguma coisa assim meio que forçado, meio empurrado, sabe? E que não é. Na verdade, assim, todo mundo compra e vende o dia todo, o tempo todo. Né? Então, assim, a questão da venda bem feita é exatamente quando você consegue mostrar ou a outra pessoa consegue entender que ela tem um problema e você está chegando com a solução. E daí vocês fazem uma transação, tudo bem, no caso de venda puro, tem uma questão comercial envolvida. Mas se é só um projeto que você está vendendo um conceito, uma opinião, você não vai ter a parte comercial envolvida, mas acontece do mesmo jeito. Existia um problema e a gente chega com uma solução. E isso acaba sendo uma venda, mas não no mau sentido, porque você está resolvendo o problema da pessoa. Então isso é bom. E a gente trabalha também muito para tirar um pouco desse estigma de que vendas, a gente fala até muito aqui, né? Vendedor é aquela pessoa que não deu certo em nenhum lugar e ele virou vendedor. Não é. Na verdade, toda empresa ela só vive porque existe alguém vendendo aquele produto ou aquela solução que ele tem. Então é super importante. Mas tirando esse estigma de que você está empurrando alguma coisa ou forçando alguma coisa. Isso daí acho que é. E a Carla trouxe um ponto ali da questão de fazer isso muitas vezes de uma forma inconsciente, né? E não saber até onde ir, né? A dosagem, poxa, será que eu estou indo muito, estou indo pouco? E a gente faz um trabalho de mentoria com muitos profissionais até da área de saúde, que vivem esse dilema, principalmente os mais assim de uma geração ali de 40 para cima, que são diferentes dessa geração nova que está chegando agora e já o cara ainda nem tem uma especialização e já está lá bombando no Instagram, no TikTok. Isso incomoda muito, né? Os mais velhos, porque eles falam assim, cara, esse cara não tem conteúdo, ele ainda não viveu nada e ele está aí bombando, 100 mil seguidores. Mas ele vende, o né? produto dele melhor. E aí talvez a importância, né, desse trabalho na nossa figura que a gente faz com os profissionais de mentoria, né, e no seu papel também desse auxílio aí por trás, né, do atleta de alta performance, de mostrar para ele, né, que existe um equilíbrio, que ele tem muito a transmitir e que no mundo de hoje ele tem que transmitir esse conteúdo também para que as pessoas vejam o que ele faz, confiem nele, né, mas ali existe um trabalho até que a gente vai tocar nesse assunto ali também de uma crença limitante por trás desse profissional para ele entender e perder esse preconceito de que ele também é vendedor. Né? E falar assim, poxa, não, eu tenho que realmente vender o profissional que eu sou. Né? E não deixar que as pessoas me encontrem assim, só por recomendação de alguém ou só... Eu preciso estar lá, eu preciso mostrar meu trabalho, eu preciso aparecer também. Né? Deixa eu já puxar um dos temas que a gente tem aqui, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Você está cada vez mais, e você e os profissionais da psicologia do esporte estão cada vez mais conseguindo ter presença nas principais equipes e tudo. Né? Então, você trabalha na seleção brasileira
de vôlei, não é isso? E eu acho que eu vi você comentando em algum lugar que o início sempre quer dizer, você tem aquele staff que já está pronto e você chega de fora, né? Então, tem essa questão de você mostrar a importância do seu trabalho dentro desse contexto e aí acaba sendo uma venda também, porque você está mostrando a todos o quanto é necessário ter alguém para dar esse suporte mental. E eu acho que aí tem um ponto que eu gostaria de ver com você, que no nosso mundo de vendas, a gente tem muito a figura do gestor, o gestor de vendas, né? Então, você tem a equipe de vendas e você tem o gestor. Do mesmo jeito que no esporte você tem o técnico e tem, às vezes, uma equipe ou às vezes ele é técnico de vários atletas individuais, né? Como é que você trata isso em relação assim? Porque o técnico ou o gestor, ele acaba fazendo muito, às vezes, o papel do psicólogo, né? Faz muito esse papel, mas ele não é alguém, talvez, preparado para isso, né? Como é que você interage e como é que você consegue mostrar hoje para todos esses staffs da importância e a necessidade de ter alguém que conheça da técnica, de conheça a fundo por trás essa questão da saúde mental e como é que você passa isso? No esporte olímpico, os profissionais já estão muito acostumados com a ideia da preparação mental, porque é tão óbvio, né, que precisa da preparação física, da fisioterapia, da nutrição e da preparação mental, que a aproximação é fácil, mas colocar em prática nem tanto, porque a gente ainda está aprendendo, eles estão aprendendo como utilizar a psicologia do esporte, né? E o meu trabalho não é só com o atleta, pelo contrário, é isso que você está falando, é com esse gestor desse time, desses atletas e dessa comissão toda. Sim. Porque não é fácil fazer essa gestão. Ele também está sob efeito de pressão, claro, né? Ele também precisa tomar decisões, ele também precisa gerir aquela equipe de performance. Então, muitas vezes eu preciso ir mostrando para esse treinador que eu também posso ali ser uma parceira dele, ajudando nas pequenas tomadas de decisão ou dando suporte para ele em como fazer a gestão daquela equipe ou daquela comissão. Não é tão simples, é muito mais fácil ele abrir espaço para eu falar com o atleta dele. Antes eles se sentiam muito ameaçados com a entrada do psicólogo, porque como assim essa pessoa vai conversar intimamente com o meu atleta? Vai falar de mim, né? Exato. E é interessante que está superado, né, essa questão, porque eles entenderam que a gente é um parceiro, porque eu preciso trabalhar com esse treinador, ele também é o meu grande parceiro, mas cuidar da confidencialidade desse atleta também. Claro. Né? Então, assim, isso é fundamental. Então, um psicólogo que leva e traz informação, ele vai durar muito pouco. Primeiro porque o atleta não vai sentir, né, confiança em depositar os medos ou as aflições dele. Sem dúvida. E essa comissão também vai sentir, né? Então, assim, eu preciso ser parceira da comissão, eu preciso ser parceira dos atletas. Isso vai funcionando cada vez mais quando eles que escolhem ter a psicologia lá dentro, né? Mas ainda tem um trabalho de contar como que eles podem me utilizar, né? Então, assim, eu posso ajudar o atleta? Posso, mas também posso ajudar a comissão, dar suporte para a comissão, ajudar na gestão dessa comissão de alto rendimento. E eu acho que aí a gente ainda tem coisas para evoluir. Eu acho que algumas comissões ainda têm mais dificuldade. Mas os treinadores, quando eles vão conhecendo e vão percebendo que assim, puxa, a gente pode trocar ideia, né? Quando você tiver, sei lá, bravo, ou puto, ou ansioso, vamos pensar juntos qual que é o próximo passo. Né? Então, alguns treinadores fazem isso com muita facilidade, né? A gente vai criando uma relação importante de tomadas de decisão ou de avaliar algumas circunstâncias juntos do que pode ser melhor para aquele atleta, né? E eu tenho oferecido para os treinadores, olha, vai por aqui, vai por ali, né? Porque você vai conseguir atingir o teu atleta de uma maneira mais especial. E isso vai fazendo essa relação ficar, né, interessante, a gente produzir cada vez mais. Algum treinador já te procurou para suporte a ele? Especificamente, não. Mas vai chegar, né? Uma hora, talvez, não? Acho que sim. Mas já tiveram treinadores que falaram assim, nossa, agora eu preciso conversar com você. Legal. Né? Né? A gente já fez lá a atividade, não deixa eu conversar com você um pouquinho, porque eu tô tentando organizar isso aqui, o que você acha disso ou daquilo, eu tô sob efeito disso. Então, né, já aconteceu. Mas não é tão comum. Não, claro. Não é tão comum. Eu imagino que assim, a evolução dos resultados que você e toda a parte da psicologia do esporte está conseguindo obter e ajudar os atletas, acho que todo mundo começa a pensar, fala assim, olha, isso aqui funciona, isso ajuda. E eu, pelo menos também, como já fui vendedor no caso, e já fui gestor, a gente sabe que o nível de pressão do gestor às vezes é maior, né? Muito maior. Então, muito maior em cima do treinador. Exato. Principalmente treinador de modalidade coletiva. Exato.
É o ditado, né? É mais fácil trocar um do que trocar 11, 20, 30, Exato, né? exato. Então eu vejo isso como uma evolução, né? E que bom que a gente está caminhando nesse sentido. Eu pelo menos acho que é fundamental. Pelo menos para quem já passou pela vivência de sentir pressão como vendedor. Sim. E como gestor também, que é o que eu estava comentando. Realmente a pressão é muito maior. E você tem uma pressão também de cuidar dos seus, né? Do seu time. E aí você tem... Exato. Não é um trabalho simples. Mas eu pelo menos sempre gostei. Pegando esse gancho aí do trabalho coletivo, qual é a diferença que você vê entre criar um ambiente em que eu tenho uma preparação psicológica individual para um atleta? Poxa, eu quero que o Eurico, eu vou ajudar ele na preparação psicológica dele. E de uma equipe. Poxa, eu vou trabalhar ambiente, eu vou trabalhar clima aqui dentro para que a própria equipe ajude as pessoas. Porque a equipe tem muito disso, né? Às vezes você entrou numa equipe errada que o clima tá lá embaixo, ela te joga para baixo. Você entrou numa equipe que te joga para cima. Eu falo que a equipe tem vida própria, né? Tem vida própria. Como é que é a diferença de você trabalhar individualmente e trabalhar muito mais complexo trabalhar com time. É muito mais complexo. Eu tenho muito mais experiência em modalidades individuais, né? Natação, tênis, triatlon. E nos últimos anos vim trabalhando com modalidades coletivas, né? Comecei no rugby e agora estou no vôlei, tanto com o Bernardinho quanto Flamengo. Na seleção. E eu tenho mais o dia a dia do time do Bernardinho, porque a Superliga acontece, né? E o que acontece primeiro que a comissão técnica já é maior. Você tem só 10 pessoas de comissão técnica. Quando eu tenho que me relacionar, às vezes só com o treinador quando é individual, ou mais o fisioterapeuta e a nutricionista, né? A comissão técnica já é maior e a comissão técnica interfere de maneira completamente diferente em cada uma das atletas. E as atletas entre si têm questões, né? Então, o meu trabalho fica muito mais complexo, porque eu tenho que entender o clima do time, impactar no time, impactar individualmente, cuidar individualmente de alguns casos particulares, ajudar e conversar com a comissão para falar, olha, esse caso particular, age assim ou age assado. E fazer intervenções para o time e fazer intervenções individuais quando são necessárias. Então, assim, é muito mais complexo, mas muito mais complexo. Ao mesmo tempo, o resultado final, quando eu consigo impactar positivamente, é lindo. É um negócio assim que você fala, caramba, como que isso aqui transformou aquilo ali, né? No último jogo das meninas do Sesc Flamengo que eu acompanho, eu fiz uma atividade com elas um dia antes. Eu não sei se vocês já conhecem, já viram o TED da Amy Cuddy, da Super Poses. Não. Existe todo um estudo sobre body language, né? Ah, sei. Já vi sim. E esse body language aqui, né? Produzindo mais cortisol e menos testosterona. E as posições, né? De Wonder Woman, Superman, produzindo mais testosterona, diminuindo cortisol. E eu apresentei isso para elas. A gente fez alguma atividade ali juntas. E a gente foi pro jogo no dia seguinte. Aí eu tava lá junto com a comissão técnica, elas se trocando no vestiário. Aí uma das meninas me chama, Carla, vem cá. Tava todo mundo... time inteiro, posição Wonder Woman na frente do espelho, 2 minutos. Uau, o time inteiro. E não foi assim, vamos fazer. Eu não sugeri. Uma foi lá e fez, aí a outra foi lá e fez, aí a outra foi lá e fez, aí a outra foi lá e fez. E aí é um movimento que, assim, é o movimento do time. E a gente ganhou o jogo. Contra o Osasco, que é o nosso maior rival. Sim. Então, assim, essa sensação é incrível, porque você impacta numa pessoa, num grupo, e esse grupo apresenta algo diferente ali. Foi só isso que fez elas ganharem? Não. Decididamente não. Mas isso influenciou? Com certeza. Com certeza. Né? Então, isso é muito legal do trabalho no grupo. Mas vou dizer, é mais desgastante. Muito. Assim, é mais desgastante, muito. É uma doação maior, é mais coisa acontecendo, né? Então, tem que estar disposta e disponível. Mas eu acho que aí é até um ponto, né, Carla? Assim, eu tô só me colocando nessa questão, principalmente do técnico, e como eu fui gestor, assim, cada vez mais para mim fica claro que esse tipo de ajuda é fundamental, entendeu? Assim, porque realmente o trabalho do técnico ou do gestor é cruel, é difícil. Cruel. Entendeu? Então, assim, ter um suporte de alguém que possa passar esse tipo de dica que você comentou agora e que afeta na moral do time e que coloca o time para cima, cara, se eu sou um técnico ou se eu sou um gestor, eu quero essa ajuda. E tem outra coisa, né? A comunicação do time com
o treinador, o Bernardo, por exemplo, totalmente diferente da comunicação que elas têm comigo. Uhum. Eu sou mulher, eu dou abertura, baixo, né? Eu não tenho nenhuma resistência em relação a elas, então tenho algumas informações que ele não tem. E aí, quando eu recebo essas informações, eu peço autorização para eu mastigar ela e passar para o treinador, eu dou informação para o Bernardo que ele não teria se ele não tivesse a equipe de psicologia lá dentro, né? Que não sou eu sozinha, sou eu mais uma menina que é a minha assistente. Então, a gente está ali para potencializar o trabalho do treinador, para ajudar nas tomadas de decisão, para desatar os nós que vão aparecendo, né? Para solucionar problema, legal, mas também para trazer, né, novas informações para eles trabalharem com mais né, facilidade. E nesse exemplo do esporte coletivo, o seu foco de atuação, ele é mais no grupo como um todo, ou existe a estratégia também de peças-chave dentro do grupo, ter que atuar individualmente? Como é que você faz isso? Como é que você faz esse equilíbrio, essa dosagem? Precisa ser com o grupo, porque o grupo precisa funcionar, mas eu também tenho que estar esperta. Quem são as peças-chave? Quem são as minhas alianças? Quem que eu posso dar uma orientação que vai fazer a diferença lá dentro? Eu não estou lá no dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu tenho a capitã. A capitã é uma grande parceira. Ela me traz informação, eu também dou para ela algumas orientações. Aí tem outras peças-chave, que são meninas titulares, que são importantes. E algumas peças que às vezes não estão bem e que eu preciso cuidar dessa peça. Porque ela faz diferença. Exatamente. Então tem que ter todo esse olhar de, gente, quem que é importante aqui que eu preciso dar um cuidado especial? Né? Precisa, sim. Então, vou trabalhar com o time, mas tem peças-chave que eu preciso ter ali perto de mim também. Legal. Muito legal. Essa figura do liderado-chave, a gente em liderança tem muito sobre isso. Né? De que, às vezes, para você fazer uma boa gestão de time, você pegar alguém que tem influência sobre o time, mas que não é você, mas que você usa junto, numa parceria. Não é usar, mas é criar uma parceria, uma relação de confiança. Exato. E que isso daí ajuda a chegar no time de um jeito que não é de cima para baixo, como se fosse. Exatamente. Né? É aqui, ó, é no horizontal. Mesmo nível. Exato. Né? É diferente quando é alguém do time falando e fazendo. E assim, a gente tem um time com meninas de 40 e um time com meninas de 17. Então, eu preciso dessa mulher de 40 me ajudando e influenciando a de 17, 16. Sim. E isso, assim, eu estou multiplicando, né, pessoas lá dentro que vão atuar junto comigo. Como que você vê essa questão dessa galera mais nova? Porque, assim, o mundo... De 10 anos para cá, o que mudou foi um absurdo, né? E aí você tem uma geração agora que está subindo, seja nos esportes, seja também no mundo corporativo, no mundo dos negócios, que eu não sei se, e aí eu queria muito ouvir sua opinião, existe mais pressão hoje do que existia antes, ou essas pessoas elas têm aguentado menos pressão do que as pessoas de 10, 20 anos atrás aguentavam? Porque o que a gente vê desse imediatismo, talvez assim, essa influência de rede social, de você ter tudo na hora. O que dá para fazer nessa geração? Porque é muito difícil você lapidar hoje um profissional que está começando a crescer, que às vezes é um super potencial, mas para mim o jogo mental é o que vai fazer a diferença para ele ir longe ou para ele morrer na praia, né? E a gente vê isso em todos os esportes. Surge uma nova super estrela, o que vai fazer com que ela dê certo ou não é a técnica, porque a técnica muitas vezes já provou para estar ali. Sim. É a cabeça, né? Como que você vê essa nova geração subindo e como trabalhar isso? Sim. Eu gosto de falar de sistema, tá? Porque, assim, as pessoas gostam de chamar essa geração de geração Nutella ou geração mimimi, né? Só que as pessoas não conseguem, talvez, identificar como que essa geração vem crescendo, sob efeito do que essa geração tem, que a gente não teve. O nível de exposição, né, é muito maior. Exatamente. Então, assim, essa é uma geração diferente? E se a gente ficar dizendo que ela é mimimi, que ela é Nutella, a gente não tá ajudando. Que a gente só tá diminuindo ela, a gente tá rotulando e a gente não tá dando ferramentas e nem se organizando para potencializar melhor essas pessoas, né? Essa geração nasceu no mundo da internet. Essa geração nasceu com iFood, com Uber, com streaming. A gente tinha que esperar a revista chegar, a gente tinha que ir na Blockbuster ver o filme, a gente tinha que... Não tinha internet. Verdade. Né? A gente, né? Quem nasceu, sei lá quando vocês nasceram. Nasci em 79. Eles nasceram velho pra caramba. A gente nasceu numa geração onde a gente conseguia aguentar e precisava aguentar gratificação por lá atrasada. Verdade. A geração de 90 para frente nasceu num momento onde a gratificação é imediata. Não tem táxi, tem Uber.
não tem o filme que eu quero no Netflix, vai ter no Amazon. Sei lá, eu vou dar um jeito. Né? Essa geração nasceu com gratificação imediata. E o nosso comportamento é reforçado por gratificação imediata. E, por conta disso, eles não foram treinados a esperar e tolerar frustração. A gente tolerou muito mais. Tá? E os pais de hoje em dia talvez também tenham mais dificuldade dos nossos pais de ver os seus filhos se frustrarem e sofrerem. Então, o filho está sofrendo, eu soluciono o problema dele o mais rápido possível. Né? Os nossos pais, eu não sei os de vocês, avós, tá chorando, chora. Tá doendo, dói. Espera aí. Tá Era tudo bem. militar, você pode imaginar. Então, a gente tem uma mudança no ambiente, né? Onde a gratificação é imediata. A gente tem uma mudança de paternidade e maternidade. A gente tem um excesso de estimulação que a gente não tinha antes. Gente, eu dormia toda tarde. Não sei vocês. Ouvia a sessão da tarde. Via a sessão da tarde, dormia toda tarde. Hoje em dia, vocês veem a rotina dos meninos e meninas? É uma rotina executiva. Eu falo para os pais, eu faço muita orientação de pais. Eu falo, gente, eu dormia toda tarde, assistia... E eu sou, né? Eu fui sou bem sucedida profissionalmente e fui super boa atleta. Eu não precisei treinar 2 vezes, período manhã e tarde, para conseguir fazer Ironman e ir bem na minha categoria. Desde os 6 anos, 10 anos, 12 anos de idade. Né? Então, assim, a gente tá com uma ansiedade, né? Os pais estão com uma ansiedade de já preparar os filhos muito cedo para muitas coisas. Tem uma pressão paterna e materna. Sim. Tem uma dificuldade desses pais verem os filhos sofrerem. E a gente está num ambiente onde a gratificação é completamente imediata. Ou seja, a gente cria uma juventude que tem dificuldade de tolerar a frustração, que a gratificação é imediata, que, sob efeito de estresse, vai direto para o celular. Né? Não é que, sob efeito de estresse, ele acha ferramentas individuais para se acalmar, pedir ajuda para os amigos. Não, eu vou para cá, porque aqui me alivia. Sim. Aqui eu tenho recompensa. Recompensa imediata, dopamina, pim. E eu escolho o que eu quero ver. E eu escolho o que eu quero ver. Então, assim, a gente tá vivendo um momento que, se a gente não ensinar os nossos jovens a usar adequadamente o celular, a tolerar frustração, e o esporte ajuda muito isso, Demais. hein? Precisa colocar filho no esporte. Demais. Precisa tolerar frustração. Perdeu o jogo, chorou, é isso aí. É isso mesmo, faz parte. Demorou para ter evolução, não tem problema nenhum. Demora para ter evolução, preciso aguentar. Então, o pai precisa aguentar, ensinar o filho a tolerar a frustração, o esporte ajuda nisso. Demais. Meu filho tá indo mal na escola, muda de escola para ele passar de ano. Pô, não tá ajudando. Baita ajuda. Não tá ajudando. Né? Então, vocês percebem Total. que essa geração que a gente está chamando de Nutella tá sob efeito de todas essas questões? Eu concordo com você totalmente, Carla. E assim, eu vejo também essa questão dos pais como algo que é meio que assustador. Porque realmente a mudança da postura dos pais está muito de deixar. E é bom também em algumas coisas. Quer dizer, você deixar, experimentar. A gente tem acesso a muita coisa hoje em dia. Exato. Mas eu, por exemplo, lá em casa eu tenho 2 filhas. Uma de 9 e uma de 13. E eu sou o chato. Mas eu chego para ela e falo assim, eu sou o chato mesmo, tá? Lembra? Eu sou o chato. E ele sabe disso porque ele... Né? Ele é o chato. Eu sou o chato. Mas assim, eu sei que ser chato aí, obviamente que também não chato exagerando. Limite, né? Exato, é isso. Que eu acho que faz parte do papel de pai. Né? De colocar alguns limites. Limite é amor, limite da proteção, limite da segurança para a criança e para o jovem. Isso não quer dizer, eu tenho 14 anos e eu não posso ir na esquina. Não, isso aí é medo de pai e mãe. Sim, né? sim. Limite é até aqui que você pode ir. Né? Você passou de ano, beleza, você fez a sua parte, então tudo bem, tem a recompensa. Agora, você não fez nem um pouco da tua parte e você vai viajar para Disney? Não dá. Né? Então, você percebe, a gente está perdendo uma noção de comportamento, consequência. Né? A gente tem que dar consequência para a criança. Né? Isso significa reforçar positivamente, dar feedback positivo quando o jovem faz algo certo. Porque também não adianta ele fazer tudo certo e você tá lá assim. Ele não tá sabendo se aquilo lá é preciso continuar. Né? Isso é algo que eu ensino os treinadores também. Não tenham medo de dar feedback positivo. Não, ele vai se acostumar e ficar numa zona de conforto. Não! Ele vai ficar mais motivado para querer fazer mais e receber mais elogio de você. Legal. Né? E aí, o cuidado do limite, não ter medo de dar limite, mas também isso não quer dizer que eu preciso ser um pai e uma mãe autoritária, né? Eu que mando aqui. Preciso dar espaço para essa criança e para esse jovem ter tomadas de decisão. Ter autonomia. Ter autonomia e assumir as responsabilidades da decisão também. Tomei uma decisão que não foi muito boa, aguenta sofre a onda. consequência. Aguenta. Esse tema está intimamente ligado, né, na questão da dificuldade de
de aceitar, né, de esperar o tempo certo, de lidar com o fracasso, com um ponto aí que é muito falado hoje em dia, que é o de resiliência, né? Porque eu acho que essas coisas estão intimamente ligadas, né? Tolerância à frustração tem a ver com uma capacidade da resiliência. A gente fala muito para os novos vendedores que essa jornada não são 100 metros rasos, é uma maratona. Então o cara às vezes ele quer a recompensa rápida e acaba desistindo rápido, né? Eu estava conversando com os meninos e tem uma história que eu lembro assim da minha adolescência, que eu jogava basquete, era federado, fui pentacampeão brasiliense. E no primeiro momento ali de frustração que eu tive, no ano que iam começar as convocações para as seleções estaduais, eu torci o tornozelo 2 semanas antes. E isso me gerou uma frustração tão grande na época, que eu não soube lidar, que eu acabei largando o basquete no ano seguinte. Me frustrou de um jeito que eu não consegui voltar. Eu não tinha um suporte próximo ali de mim, né, para não, vamos embora, recupera, no ano que vem você tenta de novo e tal. Claro que hoje analisando eu penso, nunca seria um jogador de basquete, né? Olhando, mas naquele momento era um sonho que eu tinha, né? E a gente acabou abrindo mão daquele sonho por uma frustração que eu não soube lidar naquele momento. E aí nesse tópico, como que você lida essa questão da resiliência com atletas ali que às vezes passam por um momento de vale, um momento de baixa e estão pensando em desistir, estão pensando em jogar tudo pro alto? Você já teve um momento assim que você lembra assim forte nesse sentido de alguém super capaz? Você olhou e falou assim, cara, não é assim. O tempo todo. Os atletas passam por esses vales o tempo inteiro. Pensam em desistir o tempo inteiro. Não tem, assim, um atleta que eu conheço que não tenha passado por um período que fala né, começou a pensar, gente, será que tá valendo a pena? E eu acho que não é só atleta que passa por isso, né? A gente passa por isso. E a questão é o que eu vou fazer com esse sentimento, né? Eu vou dar para trás, me esquivar e achar que é difícil demais e desistir, ou eu vou persistir. Né? E aí está a grande diferença dos atletas da alta performance. Eles aguentam sofrimento, toleram dor, porque está tão claro onde eles querem chegar, porque é tão importante para eles, tem algo tão forte dentro deles que eles falam, preciso ficar 1 ano parado? Eu vou ficar. Preciso ficar 9 meses, 10 meses para o meu joelho estar inteiro? Eu vou ficar. O que eu tenho que fazer? Levantar às 6 da manhã, fisioterapia 2 horas por dia? Então, assim, ter muito claro onde eu quero chegar e ter uma paixão para chegar nesse lugar, quase uma obsessão, faz essa pessoa tolerar o que for necessário. E aí a gente volta nos jovens Nutella e a minha pergunta é, o que você quer da tua vida? Onde você quer chegar? Isso. Né? E a gente tá vendo jovens... de propósito, né? Tudo isso. Eu nem gosto tanto porque a palavra ficou clichê. Ficou batida, mas assim, o que eu sinto nos jovens agora é assim, o que você quer? Eles falam, não sei. Nossa, tá muito E real. por quê? Porque a gente só tem vontade quando a gente tem falta de. É verdade. Se eu tenho tudo, como eu vou ter desejo em alguma coisa? Se meu pai me dá tudo, se eu já conheci todos os países, se eu tenho o carro que eu quero, moro onde eu quero, tenho os meus amigos. Não precisa de mais nada. Exato. Então, assim, desejo só existe se eu tenho falta de. Né? Ou se ainda não alcancei aquilo que é tão importante para mim. Então, eu acho que é isso que a gente precisa criar nesses jovens. O que você quer? Do que você sente falta? Isso. Se eu dou tudo para você, você não vai ter desejo. Esse desejo que faz eu perseguir algo maior. Deixa eu puxar um ponto que eu acho que é muito legal, que tem a ver com isso, e a gente está falando de jovens e de crianças também. A gente acha também aqui que vendas é um tema que deveria ser ensinado na escola, porque todo mundo vende. Então, assim, minha filha vende para mim o tempo todo, e ela é chata de vender, ela é daquelas boas, é verdade, Eu imagino. verdade, principalmente a mais nova. E eu vejo nessa linha que a gente está falando agora, Carla, assim, que inteligência emocional também devia ser ensinado na escola. Com certeza. Entendeu? Assim, eu acho que daria uma base para, por exemplo, esse exemplo que você falou, né, Zi? A questão de você enfrentar frustrações e você enfrentar, não é enfrentar, é você se autoconhecer, você reconhecer algumas emoções, entender como elas te afetam e você conseguir isolar essas emoções daquilo que você quer. Né? Conseguir separar para que essa emoção não afete a sua performance, a sua técnica ou o que você está fazendo. O que você acha disso? E você vê alguma ideia de como que a gente pode fazer isso aí para incentivar e trazer isso para o mundo real, né? Vamos lá. Você sabe que tem uma diferença interessante, né? Eu trabalho com atletas que passaram por uma educação esportiva estrangeira, principalmente Canadá e Estados Unidos, e os atletas brasileiros. Totalmente diferente. Né? Meu filho fez high school lá fora e está fazendo college lá fora. Lá, por algum motivo, eles incentivam, né? Muito o esporte como educação, a cultura do esporte é muito forte e é ensinado lá dentro. Né? Então, as meninas, por exemplo, estrangeiras que jogam agora no time brasileiro do Bernardinho,
elas saem do jogo, primeiro que elas têm o caderninho delas, que elas escrevem tudo ali, as metas delas. Segundo que elas têm assim, acabou o jogo, acabou o treino, highlights. O que foi bom desse jogo? O que eu posso melhorar? A gente não ensina isso para os nossos jovens. A gente fica focado em performance, em ganhou e perdeu, ou em foco em estética, né? Enquanto que em outros lugares a gente está ensinando essa pessoa a se reconhecer, a reconhecer o que ela fez de bom, o que ela pode melhorar. A gente ensina autofalas, né, que elas podem usar a favor delas. A gente tinha que estar ensinando já. Sim. A gente tinha que estar ensinando na escola, a gente tinha que estar ensinando na iniciação esportiva tudo isso. A gente tinha que estar ensinando os nossos filhos sobre isso. E a gente não tem isso. Não tem. As nossas escolas estão ficando super conteudistas para passar na universidade. Né? A gente está deixando de ensinar né, as habilidades pessoais. Soft skills, né? As soft skills. E assim, como que eu lido com as minhas emoções? Isso é muito importante. Demais. Eu posso ser um super aluno, mas se eu não tenho essa habilidade de vender, de falar sobre o que eu faço... De oratória. Exatamente. Como que eu vou acessar? Legal que a gente está falando de um monte de ponto muito interessante. Você falou aí dessa questão de, poxa, eu saí de um jogo bom, de um jogo ruim, o que foi, quais os highlights, o que foi bom e o que foi ruim. Eu acho que essa melhoria contínua, ela ajuda demais o jogo mental, demais. Eu vejo isso muito no nosso mundo de vendas. Os melhores vendedores, o pessoal com quem eu aprendi a vender e que me ajudou demais na minha carreira foram caras que me falaram assim, Rodrigo, você saiu de uma venda que não deu certo, você tem que entrar no carro e tem que anotar o que não deu certo. Você saiu de uma venda que deu certo, você tem que entrar no carro e anotar o que deu certo e o que não deu certo. Você não pode... Você tem que aprender com a tua vitória também. Você tem que sair da vitória e falar assim, tá, agora deixa eu avaliar e ver o que aconteceu. E não emocionar tanto, né? Porque isso a gente ensina no esporte. Não dá pra ficar tão emocionado quando eu ganhei e nem tão triste quando eu perdi. Porque assim, segura a onda. Porque tem um jogo daqui a pouco também. Exatamente. Daqui a pouco logo mais começa o próximo jogo. Isso acontece muito no tênis, né? Sim. Porque o tênis você tem jogo ou às vezes no mesmo dia, ou no dia depois, seguinte. Então assim, não emociona muito, e nem gasta muita energia comemorando tanto, e nem sofrendo tanto. Vai começar tudo de novo amanhã. E aí você falou do tênis, eu já vi o Nadal, a gente estava falando do Nadal antes aqui, eu vi uma entrevista dele que ele fala assim, teve um jogo lá que foi pro tie break e o cara teve uns 5 match points em cima dele, ele segurou os 5, ganhou o 7, depois virou e ganhou o jogo. E aí na entrevista perguntaram para ele, o que você pensa? Como que você conseguiu? O que passava na sua cabeça? Ele falou, não, para mim é normal, eu não jogo o jogo pensando quanto que tá. Eu jogo assim, eu tenho que ganhar esse ponto. Aí eu ganhei o ponto, ou perdi o ponto, eu vou pro próximo ponto assim, eu tenho que ganhar esse ponto agora. Né? Então é 1 a 1. E só para voltar no ponto da geração Nutella que a gente falou, que eu me incluo, né, nessa geração, porque de fato... Você é millennial, você é da década de 90, né? Você é millennial. Eu sou de 91. Mas a gente brinca de falar isso que é legal, assim, porque são 3 gerações. Aqui são 3 gerações falando do mesmo mundo. Nas ideias, a gente vem com essa bagagem de 3 vivências diferentes. E olha que interessante, vocês estavam falando, eu estava quieto aqui porque eu devia estar anotando, né? Um monte de coisa que vocês falaram, porque uma aula. Quando eu comecei a vender, e aí quando você começa a vender, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter a sua liberdade, você começa a escolher o que você vai fazer. Beleza, defini meu objetivo, eu queria chegar aqui. Se eu chegasse aqui, eu ia comprar, na época era um iPad, que eu queria comprar um iPad. Não bati meu objetivo. Fiquei por pouco. Comprei o iPad. Falei, peraí, sou eu que vou comprar mesmo? Fui lá e comprei. Pior coisa que eu fiz. Porque depois eu aprendi que assim, aquilo ali me fez, na minha próxima temporada, vamos dizer assim, eu fui pior. Então eu falei assim, peraí, tá errado. Se eu botar um objetivo, minha esposa me ensinou muito isso, como empresária, se você botar um objetivo, você só pode se recompensar depois de você bater o objetivo. Você não pode, você tem que se punir se você não bateu. Aí caramba, tem tudo a ver com a minha vida de... Não precisa se punir, tá? Porque você já está sendo punido naturalmente processo, porque você não alcançou. Isso. Né? Então cuida com isso, porque o que acontece? Eu recebo um monte de atleta que aprendeu a se punir e que se chama de idiota, de burro, na hora de um ponto que errou. Perfeito. E esse momento de se machucar, exatamente, você tá se jogando para baixo e machucando a sua própria autoestima e confiança, Perfeito. que é o que mais você vai precisar usar nesse momento. Perfeito. Então não use essa autofala do tipo, não se puna. Não se puna, galera. Eu acho que no caso o se punir é o não se gratificar. Não se gratificar. Isso. Então, não alcancei o que eu tinha. Já é uma punição. É a minha punição. Né? De certa eu não vou, senão. Naturalmente você não alcançou o que você precisava. Então você já está sob um efeito. Exato. E aí outro ponto que eu aprendi que para mim fez muita diferença é o que você falou. Defina onde você quer chegar. Os meus objetivos, quando eu comecei, eram objetivos muito curtos. Eram objetivos muito assim,
Tá, vou fazer, vai ser isso aqui. Quando eu entendi que, peraí, deixa eu botar um objetivo lá em cima, lá na frente, deixa eu fazer o que ninguém conseguiu fazer, e se eu conseguir esse negócio, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida da minha família. E aí você começa a ver, peraí, se eu atingir aquilo lá, o que muda? Pô, muda tudo. Isso. Automaticamente minha cabeça ficou outra. Foi tipo, aí tinha motivação, acordava mais cedo, ia dormir mais tarde, buscava melhorar. Por quê? Porque agora não é um objetivo comum que todo mundo tá batendo, é um objetivo que ninguém nunca alcançou. Peraí, deixa eu tentar esse negócio. Ele começa a ficar interessante. E aí começa a ficar legal, começa a ficar interessante, né? E muita gente da minha geração, eu vejo que a galera não sabe definir objetivo. O cara não sabe, beleza, você vai estar onde daqui a 5 anos? Essa é a primeira coisa que a gente faz com o atleta. Né? Ensinar o que é estabelecimento de metas, né? Legal. Ensinar que a gente não estabelece só meta de resultado. Quero ganhar medalha olímpica. Eu estabeleço meta de processo. Como eu vou fazer para ganhar medalha olímpica? Sim. Quais são os passos? Quais são os comportamentos que vão me levar para medalha, os que vão me afastar? E a gente identifica o que é comportamento, né, motivador e que ajuda, facilitador, e o que é o sabotador. Sim. Né? E para alguns atletas eu tenho que fazer isso e marcar claramente, porque eles se sabotam tanto. E o ambiente é tão sabotador, né? Então esses grandes atletas que têm dinheiro, Tem fama, tudo, etc. tem tudo, é. Ele tem sabotador O tempo inteiro. Ele tem que escolher entre, né, festa, amigos e viagens e ter uma vida restrita A disciplina dele. e a disciplina de atleta. Então, assim, duríssimo, né? Sim. O objetivo dele tem que estar muito bem claro, marcado e é. ser muito interessante. E tem que fazer muito sentido pra ele. Tem que estar né? muito claro na cabeça dele. Tem que fazer sentido. Senão ele abre mão, senão no meio do caminho ele fala assim, pô, já tenho tudo. Né? Ontem eu atendi um jogador de futebol. Ele falou pra mim, ele falou assim, Carla, jogar no Brasil, você tem noção, a pressão, a gente ganha dinheiro, mas a pressão que é, o desconforto que é, eu fico longe da minha família, e ele foi me explicando como que era. Eu tenho que jogar quarta-feira, aí eu concentro na terça, depois eu jogo domingo, eu concentro sábado. Eu vejo minha esposa e meu filho uma vez por semana. Se eu tô jogando em Doha ou na China, eu fico com a minha família, eu não tenho a pressão que eu tenho no Brasil, e eu ganho mais. Sim. E ele falou assim, pra quê, né? Pra que Olha que difícil jogar no Brasil. E a mesma coisa na Europa. Na Europa também pressão, também fico longe da família, como aqui no Brasil. Sim. Ganho, mas aí eu ganho mais. Aí ele fala, puta, mas lá, eu ia gostar, porque daí eu tenho visibilidade, quem sabe eu vou pra seleção. Então, assim, olha como Ele é começa difícil a a tomada pesar. de Ele tem decisão. que colocar na balança um monte de coisa. E é justo. Claro. Se esse atleta Claro, quiser sim. ir pra Doha, Claro. ficar lá ganhando o dinheirinho dele, etc. Se pra ele isso é mais importante, estar com a família e ganhar o dinheiro dele, tá ok. Se pra ele um dia ser da seleção brasileira, ele vai ter que fazer um outro caminho. Ele vai ter que fazer outra escolha. E aí, olha a importância da gente ajudar ele a identificar o que você quer. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar. É. Porque aí as escolhas ficam mais fáceis. Mas aí tem um ponto que eu acho que é legal também, que assim, nem sempre é uma coisa só que ele quer. Porque você tem o objetivo como atleta, mas você tem, às vezes, objetivos pessoais. Claro. Exato. E aí, como é que você concilia isso? E acho que talvez seja um ponto legal para a gente explorar. É como equilibrar essa questão da vida pessoal com a vida profissional. A gente tem muito isso em vendas, né? A gente também, em vendas, exige muito da nossa atenção. Ou a gente, né, começa cedo, termina tarde, ou viaja muito e também está fora durante muito tempo. E eu vejo que no mundo do esporte não tem nada diferente. Na verdade, às vezes é até pior. É até pior. Né? Não, e vou te dizer, difícil equilibrar ali, viu? Assim, quem tá na altíssima performance e tem esses resultados, assim, custou alguma coisa. Claro. Custou alguma coisa, Claro. né? O treinador da Ana Marcela viaja com ela e fica 3 meses fora. A família e as filhas estão aqui. Os treinadores, de alguma forma, têm isso, Também, né? Não é só o atleta. Não é só o atleta, é o treinador, é quem viaja com o atleta. O preparador físico que vai viajar com o jogador de tênis está fora de casa. Às vezes ele está focando ali. Então tem um custo. Tem O um custo psicólogo pessoal. Fica um mês fora de casa nas Olimpíadas, né? Também tem um custo pessoal. Para mim está muito claro. Meus 2 últimos anos foram anos dedicados, super importantes profissionalmente, mas tem um custo pessoal nisso, de ficar mais longe da família, né? Com certeza. Então, e aí, de novo, tem uma decisão. Sim. Tem uma escolha para ser feita e que precisa estar consciente, senão a gente vai atropelando processos. E aí quando a gente vai falar, ops, deixei escapar. Ou vai deixando levar, né? Que aí que é o pior, né? Você vai deixando as coisas acontecerem sem você ter claro para onde você quer ir. Sim. Mas é isso, né, gente? Para alcançar um resultado muito diferenciado, você foca naquilo, né? Então, ganhar uma medalha olímpica, sim. O cara tem que pensar na medalha olímpica o tempo inteiro. E eu acho que até linkando os dois assuntos, até para fechar o de resiliência, pelo que eu entendi, né, do que você falou para a gente, o importante como exercício para ele lidar, né, e ter uma perseverança ali, uma continuidade, é sempre ele estabelecer os objetivos a médio e a longo prazo para ele saber onde ele quer chegar, que é algo talvez
o imediatismo dessa nova geração tem essa dificuldade, né? Isso vai trazer um pouco mais de resiliência, né? E essa questão do equilíbrio também, com os objetivos, o alinhamento de quem está por trás, né? Sim. Porque se a família não estiver de acordo com aquele alinhamento e tal, vai tornar tudo muito mais difícil para ele. Exato. Né? E aí a importância de amarrar com todo mundo, né? Eu trabalho muito com atleta amador de maratona, de Ironman. E assim, não tem como fazer Ironman sem alinhar com a família. Porque vai treinar sábado e domingo o dia inteiro. E vai estar longe da família. Então, organiza. Vão ter 5 meses da minha vida que eu vou estar longe, negocia. Depois vamos fazer o que juntos, depois que passar tudo isso. Né? O problema é engatar um Iron atrás do outro. Aí você também está dificultando para a tua família, né? Lidar com tudo isso. Você está pesando para um lado, né? Exatamente. Quando a gente está falando desse um ambiente de pressão, uma coisa que a gente vive muito no ambiente de vendas, você tem pressão o tempo inteiro. No ambiente de performance, no ambiente de alta performance em vendas, também. Então é pressão o tempo todo. E, lógico, todos nós três já passamos por isso. Quando você está bem, quando você está performando bem, você lida com a pressão de uma forma. A grande dificuldade é quando você está mal e veio de um resultado ruim, você lidar com a pressão, porque parece que ela fica 10 vezes maior. Muito maior, muito maior. Ela duplica. No mundo do esporte, como é que é isso? Vou dar um exemplo. Um cara que já teve excelentes resultados, que ele sabe que ele é bom, que Dominic ele sabe... Thiem, por exemplo. O Dominic Thiem, do tênis. Não sei se você sabe, que, né? Que passou por uma lesão grande. Chega ali nos top 5, ele ainda não tá conseguindo passa chegar no por uma mesmo baita de uma lesão, não consegue voltar. Fica ali patinando. Como que esse cara sai? Esse cara é o que vai aparecer no meu consultório. Né? Eles aparecem nesse momento. Tive muito sucesso, não estou conseguindo, ou estou sob efeito de lesão. E aí ele começa a questionar, a duvidar, a ficar ansioso, a talvez até deprimir. Né? Esse é o perfil, assim, de boa parte de atleta que chega lá. Bom, momentos difíceis, né? Vão fazer a gente ficar mais frágil, tá mais sob efeito da nossa desconfiança e insegurança do que da nossa certeza. Tá muito longe o torneio que ele ganhou, tá muito mais perto a sensação de fracasso. Exatamente. Então, eu mostro isso pra ele, naturalizo, falo assim, não tem como você não estar inseguro, porque historicamente o que você tá sentindo né? Meu corpo, o meu jogo não tá saindo como saía antes, só que a gente vai ter que reconstruir. Né? Você já teve lá um dia, você conhece o caminho. A gente vai um passo de cada vez. Né? Então, a gente vai colocando, estabelecendo metas a curto, médio e longo prazo. Visualizando o que ele vai fazer. A gente fez muito isso, eu e a Luísa. Né? A Luísa pediu o meu acompanhamento em janeiro do ano passado, onde ela estava com 5 meses da lesão. Né? E eu falei assim, vamos juntas. E aí, a gente foi trabalhando exatamente... Não dá pra gente pensar em performance quando a gente está reabilitando. Então, primeiro é o objetivo de reabilitação. Foco na reabilitação. Aí a gente juntou, né, fisioterapeuta, médico. As nossas metas eram de reabilitação. Nem tava pensando em com quem que eu vou jogar, quem vai ser minha dupla. Nem era bom pensar nisso. Claro. Né? Então, a gente foi estabelecendo metas de acordo com o que ela ia fazendo. Comemorando, validando cada grãozinho alcançado. Me senti hoje melhor do que ontem. Tá lindo. Né? O médico que dava o tom do que ela podia fazer. Né? A partir do momento que o médico liberou quem entrou, aí entra em cena o treinador e a preparação física, porque aí sim eles podem entrar e a gente começa a ter foco e metas de rendimento. E de novo, né? Vamos voltar como? Vamos voltar de que jeito? Ela ficou ansiosa no período? Óbvio. Teve altos e baixos? Teve. Né? Mas ela foi aceitando que vulnerabilidade faz parte de atleta de alta performance, de atleta vencedor. Ela não foi brigando com isso. Ela foi falando, tá bom, tá difícil. A Carla me ajuda daqui, a Tati me ajuda de lá, a Gineco do esporte. O preparador físico me ajuda daqui, o físio dali. E eu tenho essa rede que me dá suporte. E a gente ia um passo de cada vez. E ela teve a passo de cada disciplina, vez. né? Que também é outro fator que é fundamental. Então assim, precisa estar claro que eu tenho que fazer da minha fisioterapia para eu chegar e meu joelho tá zerado. Né? A gente tinha todos os marcadores que a gente precisava. Né? E ela sabia o que ela precisava fazer. E assim, ela fez lindamente. Legal. Talvez isso tenha a ver com um outro tema que eu acho que também é bem legal da gente falar, que é a questão da transição de carreira. Que no esporte você tem uma limitação física, então tem uma hora que não adianta, ele não vai conseguir ter mais a performance, porque o físico não dá mais aquela performance. E eu já vi vários atletas, né, de alto nível também, né, assim...
brigando com essa. Resistindo. Exatamente. Né? Eu vi uma vez o Kaká, não foi? A gente falou sobre isso, o Kaká falando que quando ele parou, ele, caramba, precisou... Tom Brady foi e Tom voltou, Brady né? também, exatamente. Desaposentou. Né? E a gente em vendas, a gente tem uma questão que é muito assim, né? O vendedor não tem a limitação física, né? Você pode ser vendedor, né? Talvez você tenha a limitação aí das gerações, né? De comunicação, o que for, de atualização e tudo. Mas, normalmente, na nossa área, quem se destaca vira gestor, né? Vira técnico. Mas nem sempre ele está preparado para ser técnico. Porque, na verdade, o que ele sabe fazer é vender. Ele não sabe liderar um time. Gerir pessoas. Exato. Como que você trata isso também? Eu acredito que possa ter também alguns dos seus atletas que estão caminhando para isso, né? E para uma determinada transição. Sim. Como é que funciona isso no mundo esportivo? Como é que você ajuda nesse processo? É a fase mais difícil dos atletas. É onde eles ficam mais vulneráveis emocionalmente, é onde tem mais caso de questões de saúde mental. Quando eles se machucam e na transição de carreira. Por um motivo cultural também, talvez, os atletas não têm se preparado para a transição. Eles focam nesse objetivo de quero ser campeão olímpico ou quero atingir esse lugar, mas eles não são incentivados a se preparar, né? O que o esporte ensina hoje em dia, né? Estou falando um pouco mais do Brasil. Você tem que comer, dormir e treinar. Comer, dormir, treinar. Comer, dormir, treinar. Alguns treinadores incentivam sair da escola. No tênis acontece muito. As crianças saem da escola, fazem algo online e elas vão só ser jogador profissional. Isso tá mudando e a gente está tentando contar para eles que eles têm que pensar na transição de carreira depois, né? desde já. Legal. Né? Então, um atleta consciente, inteligente, vai ter uma boa carreira e vai pensar na transição. Né? Se vocês ouvirem a Simone Biles falando, a própria Serena, a Serena é uma empresária. Essa mulher, o que ela tem venture capital. Um monte de coisa. Ela tem, né, assim, essas pessoas souberam olhar para a carreira de uma forma global e saber que elas precisavam se preparar. Preparou, né? Exatamente. Mas é a minoria. Sim. A grande maioria fica nesse foco que foram ensinados desde pequeno. Tipo, só foca nisso aqui para você alcançar seu objetivo. Se você pensar em outra coisa, você tá perdendo foco. Não é verdade. Quem só come, dorme e treina, vai ter burnout. Eu preciso comer, dormir, treinar, eu preciso ter um pouquinho de lazer para descomprimir. Esse povo tá sob pressão o tempo inteiro. E eu preciso estar investindo na minha carreira. Ana Marcela foi medalhista olímpica fazendo faculdade. Então, assim, estudando educação física. Então, assim, não vem me dizer que não dá para estudar. Entendeu? Então, exatamente. Então, assim, estudar importa. Pensar e planejar essa carreira importa. Vai ser prevenção de saúde mental ao longo da sua carreira e principalmente na hora da transição. E é óbvio que isso precisa ser pensado, claro, né? E precisa ser desde cedo. E quem está fazendo a gestão da carreira do atleta precisa estar pensando nisso. Então, mas aí quem tem que fazer essa gestão de carreira? Eu vou te dizer por quê. Eu fiz a minha transição. Né? Quer dizer, assim, eu fiquei 30 anos no mercado corporativo, né? Vendas na área de tecnologia, e aí virei gestor, diretor e tudo. E eu também olhei e falei assim, primeiro, eu não estava aprendendo tanto mais, então o mercado corporativo já não me dava mais. Se eu mudasse de uma empresa para outra, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer a mesma coisa que eu já faço aqui, eu vou fazer lá. E eu, pessoalmente falando, eu quero aprender. E aí eu fiz um trabalho no início, que foi ajudar a criar uma empresa que é uma gestora de fundos, que trabalha com empresas startups. Eu falei assim, bom, se eu começar a me envolver com isso aqui, talvez eu vá aprender um monte de coisa. E aí quando eu saí do mercado corporativo, eu falei, vou começar a virar conselheiro dessas empresas, um pouco da minha experiência ali. Então isso para mim foi uma experiência muito legal. Não é fácil. Entendeu? Não estou dizendo aqui que foi fácil a mudança em si. Você está acostumado com muita coisa boa, né, do mercado corporativo, que você tem, né, um status ou o que for, e você passar a estar num outro cenário, e aí a gente decide abrir uma empresa para compartilhar tudo que a gente vivenciou e sabe para outras pessoas de uma forma útil. Então eu acho que isso é super legal da gente também falar com todo mundo, porque não só o atleta, mas todo mundo precisa fazer essa gestão, a autogestão da carreira. A responsabilidade pela carreira é de cada um. Exatamente. Né? Então, quando você falou assim, quem é o responsável pela gestão da carreira,
primeira pessoa sempre é a pessoa própria, né? Ela pode pedir ajuda e eu pedi ajuda. Sim. Eu fui numa empresa para fazer um plano de carreira, depois eu fui numa outra empresa para fazer um replanejamento de carreira. Então, assim... A gente brinca que o atleta é o CEO, né? Ele é o próprio administrador, líder de uma empresa que tem um preparador físico, um treinador, uma psicóloga, uma nutricionista. E ele precisa ter essa autonomia para pensar sobre ele. O que acontece é que, às vezes, em algumas modalidades, tiram a autonomia do atleta. Ou a própria família tira a autonomia do atleta e quer liderar algumas coisas. E aí a gente tira espaço para esse atleta ganhar autonomia, liderança, resistência à frustração e ele solucionar os próprios problemas. Né? Não dá para ser um tenista que o pai carrega a mochila dele, leva para encordoar e arruma tudo para ele. Como que ele vai solucionar os problemas dentro da quadra? Né? Então, eu acho que é importante a gente, né, no mundo de vendas, a gente pensar nisso também, né? A gente está gerindo a nossa própria carreira e a gente precisa pensar a curto, médio e longo prazo. Muito legal, muito legal. Muito bom. A gente está chegando no final do episódio, né? E todo final de episódio, Carla, então, assim, a gente tinha aqui mais 73 itens na pauta, né? Mas não vai dar para a gente tratar, vai ficar para uma próxima. Muita coisa boa ficou de fora. A gente gosta de fazer uma rodada em que cada um, pegando tudo que a gente discutiu, dá uma dica, ou algo que chamou a atenção dessa conversa Posso dar um gancho para ela, que eu acho que é legal, que eu acho que valeria a gente falar, que é um dos temas, mas que eu acho que é legal. Que é a parte das mulheres. Eu sei que você tem um podcast também, que é o Elascast. E que eu já vi, é muito interessante, né? Assim, primeiro, a presença das mulheres e aí o nosso ambiente de vendas também foi uma evolução. Quando eu comecei em vendas, era um ambiente basicamente masculino. O atendimento também, né? Sim. Predominantemente masculino. Sim. Esporte. E hoje já não tem mais essa... Mas ainda é muito desnivelado ainda hoje, né? Acho que sim, talvez assim, já existe um maior equilíbrio. Está uma tendência, mas ainda existe. Ainda se fala muito nas posições de gestão, de diretoria, mas tem muita empresa incentivando isso. Como é que você está vendo essa evolução? Obviamente que você tem muito mais a visão no esporte, mas eu sei que no teu podcast você trata às vezes de negócios, né? E pessoas, mulheres que atuam. Exato. Como é que você está vendo isso e como é que você enxerga para frente nessa questão das mulheres? Eu acho que a gente está com um espaço importante, com muita oportunidade e que as mulheres têm que se preparar e se preparam, geralmente se preparam às vezes melhor do que os homens e tem que dar as caras. Né? Eu não sei se vocês viram, eu participei de um podcast do Mamilos e uma das meninas estava contando uma pesquisa do LinkedIn que mostra como que as mulheres se aplicam para vaga, a diferença de mulher e homem. Os homens aplicam para qualquer vaga. A mulher só aplica para vaga que ela cumpre todos os pré-requisitos. Então, por uma questão social, por uma questão histórica, a mulher precisa se sentir totalmente preparada e 100% preparada para enfrentar uma situação. O que eu diria para as mulheres, olhando para essa pesquisa, é que vai sem estar 100% preparada, vai com 60% e vai se preparando no meio do caminho. Eu não estava 100% preparada quando eu fui atuar com o meu primeiro atleta de altíssima performance, que foi o Tomás Bellucci. Ele era o número 1 do Brasil, eu não entendia nada de tênis, eu nunca tinha trabalhado no altíssimo rendimento e eu fui aprendendo ao longo do caminho. E aquela experiência me ajudou a ser psicóloga da Luísa, né? Stefani, e me ajuda a ser psicóloga da Biadade. Então, não esperem estar 100% preparadas. Vão se preparando ao longo do caminho, vai dando as caras, vai tropeçando, vai arriscando um pouco mais, né? A mulherada tem essa coisa de buscar a perfeição para dar o próximo passo. Legal, Uau, muito bom. Uau. Posso dar a minha dica que eu tirei daqui, que eu acho que é muito legal, pensando nessa questão de preparação mental, de jogo mental, é a importância, porque eu falo que isso para mim fez uma baita de uma diferença, de você definir objetivos ousados e objetivos que façam sentido para você, objetivos que de fato vão trazer uma mudança, que vão exigir dedicação, mas que essa dedicação se justifique no próprio objetivo. Você fala assim, é uma baita de uma dedicação, mas é um baita de um objetivo que eu vou alcançar, eu durmo e acordo pensando nisso. Esse negócio de acordar e dormir escrevendo objetivos, eu falo isso muito com eles, é algo que eu gosto de fazer. Acordo, escrevo os meus objetivos, eu vou dormir, eu escrevo meus objetivos de novo, para eu direcionar as ações do meu dia a dia dentro do objetivo que eu quero atingir. Né? E eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, muito do que antes eu via como pressão, a pressão ela começou a diminuir, porque é meio que uma pressão interna. Sou eu direcionando para o meu próprio objetivo. Tem que gostar de pressão, né? Tem que gostar de pressão. Quem não gosta de pressão não trabalha no alto rendimento e provavelmente não vai trabalhar com vendas. Também. Não. Exato.
Né? Então, assim, tem que gostar daquela pressãozinha, de sentir que tem, né, algo mais. Também, né? Tem que gostar. Zi, o que você tirou daqui da conversa? Era até um tópico que a gente ia falar um pouco sobre ele e acabou não dando tempo. Eu vou trazer isso nesse fechamento aqui. Não é algo tão grande como que você passou, mas algo prático, né, de aplicação para o dia a dia. Acho que a Carla vai concordar e tem muito do que a Carla faz por trás disso, que é a gente sempre tentar terminar o dia em alta, né? O que é isso, terminar o dia em alta? E acho que isso serve muito para o atleta e muito para o vendedor que lida com muitos nãos no dia a dia. É você terminar com uma vitória, uma conquista, uma ação positiva. Porque quando a gente chega em casa, chega para o nosso descanso, com esse sentimento de derrota, isso vai impactar nosso convívio familiar, vai impactar nosso sono, nossa recuperação e o nosso ânimo para recomeçar no dia seguinte. Então, a gente colocando isso em prática, a gente perdi um jogo, perdi um contrato, perdi uma venda, mas, cara, antes de ir para casa, vou fazer algo que vai me fazer bem, que vai me deixar com um sentimento de vitória. Isso vai me fortalecer, vai me trazer um convívio familiar melhor, vai me trazer um descanso melhor e vai me trazer mais forte para o dia seguinte. Legal. Eu ia falar de algo que eu acho que é muito, muito relevante no que a gente conversou aqui, que é a questão de você saber lidar com o controle. Você não vai ter controle de tudo. Né? E saber isso, ter a consciência disso, faz você colocar o foco no que você não tem, no que você tem controle e conseguir conviver com o que você não tem controle. Eu gosto... Alguns esportes eu vejo isso de uma forma muito clara. O surf é um deles. Você está dentro d'água, a onda vem ou não vem. O vento tá maior ou menor. E assim, você vai ter que lidar com aquilo que isso não está no teu controle. Vela é outro esporte também que tem tudo a ver. E você tem o seu objetivo, que é chegar lá. O vento está forte ou fraco, ele está a favor ou está contra. E você vai ter que usar a técnica para driblar esse vento e chegar lá do mesmo jeito. Então, eu, pelo menos, tento, né, me policiar para não tentar controlar tudo e tentar dar foco naquilo que eu tenho controle. O que eu não tenho controle, a gente vai gerenciando. Né? Isso é uma coisa que a gente ensina para os atletas. Foco no que a gente controla, o que a gente não controla, não vamos gastar energia com isso. A gente tem uma frase parecida no mundo de vendas que é: a gente controla a nossa atividade, a gente não controla o resultado. Que é o processo que você comentou. Processo, foca no que você tem que fazer. Carla, aonde que o pessoal consegue te achar? Para a gente fechar aqui, seu Instagram, você tem o livro, né? Tem o Léo, o livro que eu escrevi junto com o Edu e com a Fê. Legal. É um livro de um atleta, né? Um atleta que a gente inventou desde que ele começa a carreira até ele fazer transição de carreira e tudo mais. Tem o meu Instagram, Carla de Pierro, @CarlaDePierro, né? E tem o meu LinkedIn, então as pessoas me acham por ali. Maravilha. Tem um podcast, você procurar Carla de Pierro na internet, você vai achar um monte de coisa. Vai achar um monte de coisa. Carla, muito obrigado, que conversa rica, que muito bom a gente poder tratar de um tema de alta performance com uma profissional de alta performance igual você. Muito bacana ver a tua trajetória, as experiências que você tem. E agradecer, né, também o Zi, o Eurico, o tempo, esse bate-papo que para mim podia durar 5 horas, mas a gente vai marcar um outro depois, porque tem um monte de coisa aqui pra gente tratar. E a gente vai terminando aqui, então, esse episódio do podcast Vendas a Esporte. As nossas redes sociais, né, tanto as minhas, do Zied, do Eurico e da Carla, estão na descrição aqui para você poder acompanhar, e também as redes do CT de Vendas, onde a gente traz muitos conteúdos aí, linkando vendas e esporte. Muito obrigado. Valeu, gente. A todos. Valeu, pessoal. Obrigado também. Boa.